Fala, senhores e senhoritas, chegando aqui para corrigir o exercício 10. Facinho, né? Aula facinha, matéria facinha, bora resolver o exercício 10. E aí a gente termina um bloco importante da matéria, a parte primeira aí, né, de gramática, esses detalhezinhos. E aí a gente vai partir já para a situação, para concordância verbal e por aí vai, tá bom? Então o último exercício aí desse bloco, tá? Então era para preencher com eu ou me. O que eu já deixei aqui para vocês para facilitar? Eu grifei tudo que era verbo de amarelo, tá? Então deixei verbo em amarelo. E deixei tudo que não era verbo, ou seja, ponto final, outra palavra, vírgula, de roxo aí, tá? Para ajudar na visualização, tá bom? Então, ó, a letra A tá assim. Isso não é trabalho apropriado para... Aí tinha um espaço e fazer. Fazer é verbo. Se fazer é verbo, lembra, qual que é a única pegadinha que pode ter aí? Ter uma vírgula entre o espaço e o fazer. Não tem vírgula nenhuma, não tem nada. Então, tá tranquilinho, só colocar o eu. Isso não é trabalho apropriado para eu fazer. Ponto. Acabou. Fácil. B. O cliente pediu, opa, professor, parece que esse exemplo é o mesmo lá da aula, exatamente. Eu peguei daqui e coloquei lá, porque eu já sabia que poderia ser o exemplo que mais gerasse dúvida, tá bom? O cliente pediu para, espaço, reparem aqui, ó, o C. Lembra? Que nem a gente viu lá na aula. C não é verbo. Se C não é verbo, vou usar o mim. Ah, eu queria usar o eu. Para usar o eu, tinha que arrancar esse C daqui e tinha que colocar outro verbo aqui. Para eu agendar, tá? Se eu arrancasse todo esse pedaço aqui, ó, daqui até aqui, opa, aqui, o cliente pediu para eu agendar outro horário, aí legal, tá? Aí tudo bem. Então, se eu apagasse o C, era possível, aí tranquilo, daria para pôr o eu. Mas a gente tem o C era possível aí no meio. Como a gente tem o C era possível, o cliente pediu para mim C. C não é verbo, logo não uso eu, estou usando o mim. Tranquilo? Ela fechou a porta para mim. Esse aqui é o clássico. Por quê? Final de frase, tem nada depois, ó, acabou, ponto final, acabou a frase. Ela fechou a porta para mim. D. Ela pediu para eu abrir uma ocorrência. Abrir é verbo. Se abrir é verbo, estou usando eu. Pediu para eu abrir uma ocorrência. A letra E é aquele exemplo do para mim lá no começo da frase, né? Para mim, olha a vírgula aqui, ó. Se você não se atentou à vírgula, provavelmente você comeu bola e foi aqui para eu ficar longe de você, insuportável, tá? Então, cuidado, eu até deixei um monte de barrinha aqui para mostrar que o mim está longe do ficar. E por que eles estão longe? Porque tem a vírgula aqui separando. A vírgula, se a gente analisar aí para gramática, para... né, para o português, é representando isso aqui, é uma pausa, né, representa essa distância entre o mim e o ficar. Então há uma separação entre os dois. Então está naquele esqueminha que eu falei para vocês, na minha opinião, ficar longe de você é insuportável, né? Então para mim, vírgula, ficar longe de você é insuportável, tudo bem? Tanto é que isso é verdade, repara na frase de baixo que é a mesma, só que está na ordem direta. O que é a ordem direta? Eu joguei o para mim, que é o lugar dele, e fica lá no final da frase. Ó. Ficar longe de você é insuportável para mim. Ficar longe de você é insuportável para mim. Aqui ninguém teve dúvida, tá vendo? Ó, todo mundo colocou o para mim aí e ficou certinho. Na de cima é a mesma frase. Ó, ficar longe de você é insuportável para mim. A única diferença aqui é que, para ficar mais bonitinha, ou para ficar mais complicadinha, tá? A gente começou com para mim. Mas a vírgula matou a charada aqui, tá? Se não tivesse a vírgula, tudo bem. Para eu ficar e aí segue a vida. Ia ficar muito estranha a frase, mas aí ia ser o eu ficar, tá? Como tem a vírgula, morreu aí. Não tem jeito de colocar o eu. Tudo bem? Então, para mim na E e na F também para mim. G. Trouxe as revistas para eu ler, ó. Eu ler. Trouxe o livro aí para eu ler. Eu ler, ler é verbo, eu ler. Por favor, fale mais alto para eu ouvir a sua voz. Ó. Eu ouvir a sua voz, tá? Então, ouvir é verbo, eu.
era para eu sair mais cedo hoje. Frasinha clássica de sexta-feira, né? Quando você está trabalhando. Vou sair 4 horas e aí dá algum pepino lá. Você não acaba saindo mais cedo. Então esta é a frasinha que você diria. Era para eu sair é verbo, mais cedo hoje. Aquela não é tarefa para eu realizar. Realizar é verbo. Se realizar é verbo, eu realizar. Aquela não é tarefa para mim. Ó. Então repare, as duas frases são praticamente iguais. A diferença está que uma tem verbo. E como ela tem verbo, uso eu. O sujeitão aqui, ó, eu realizar. A outra não tem verbo. Está no final aqui da frase, vou usar o mim. E a última, ela fez o possível para eu ficar aqui. Ficar é verbo, ela fez o possível para eu ficar aqui. Tranquilo, né? Acho que de todos os exercícios que nós fizemos, talvez esse seja o mais fácil. Acho que é o mais fácil de todos mesmo, não tem o que fazer. Tá? Mas mesmo assim, se ficou alguma dúvida, teve algum problema, fala comigo lá no chat, tá bom? Mas espero que não tenha tido nenhum problema. Certo? É isso aí. Até mais, até a